Primeiramente, você precisa procurar por influenciadores que gostam de livros parecidos com o seu livro e começar a acompanhar essas pessoas. Então, você definiu o seu leitor ideal, lá vai ter quais livros esse leitor gosta. Você vai lá e faz uma listinha de livros que esse leitor gosta e livros que são parecidos com o de vocês. Fez essa listinha ali de 10 livros, você começa a procurar por influenciadores que falaram desse livro. E é acompanhar de verdade, não é só seguir, não, é seguir e acompanhar influenciadores, tá? Tem que acompanhar, se possível, gente, ativa a notificação dos influenciadores para receber o que ele posta no feed, para receber os reels dele, para receber os stories dele. Acompanha, engaja, interage, comenta, como eu gosto de dizer. Comenta se for realmente algo que você quer comentar, não é para forçar também não. Mas o ponto é que todo influenciador, ele gosta, ele precisa de engajamento. Então, faça isso, engaje com as pessoas, tá? Mas aí, como que você encontra? Você faz o seguinte, gente, macete de milhões. Você vai lá no perfil, ó, tô abrindo aqui o perfil da Clara. Você vai aqui no perfil da Clara Alves, você vem aqui, ó, nos posts que marcaram a Clara, ó, aqui no último, você vai nos posts que o pessoal marcou a Clara. E começa a ver quem fez resenha, dá uma olhada em quem tá indicando ela, olha esse aqui que interessante, que bonito. Você vai olhando aqui, ó, que foto bonita, deixa eu olhar aqui a resenha. Você vai seguindo essas pessoas e acompanhando essas pessoas. Você pode fazer isso também, pesquisar no TikTok o nome do livro, a hashtag do livro. Você pode pesquisar no Google o nome do livro, no YouTube, né, no Booktube o nome do livro, no Twitter o nome do livro. Pesquisa, vê quem está falando daquele livro, quais são os influenciadores que estão falando daquele livro e segue essas pessoas, tá? A abordagem com cada influenciador é diferente. Uma coisa que eu recomendo também é você ter diversidade na escolha dos influenciadores, tá? Focar em influenciadores que falam de livros parecidos com o seu, que podem vir falar do seu livro, mas não ficar só num tipo de influenciador também. As próprias ferramentas vão acabar te recomendando novas pessoas, tá? Beleza, você foi lá, criou sua rede no Instagram, no TikTok, começou a seguir as pessoas lá, começou a acompanhar as pessoas lá, sabe quem é o seu leitor ideal, o que você precisa fazer agora? Você precisa montar uma estratégia de conteúdo que seja focada nesse leitor. E assim, poxa, Maria, eu tenho que criar conteúdo? Não. Você não tem necessariamente que criar conteúdo, tá, gente? Só que assim, tem um detalhe muito importante que eu queria que vocês entendessem. Você não precisa virar um criador de conteúdo para você vender seus livros, para você divulgar os seus livros. Mas a criação de conteúdo é um jeito mais barato de você conseguir divulgar os seus livros. Porque sem dinheiro, sem grana, você fica muito limitado em relação à publi, em relação à imprensa. Então, você precisa encontrar uma maneira de atrair leitores. A criação de conteúdo é a melhor maneira de fazer isso de graça. Ou seja, o que você precisa fazer? Você precisa atrair leitores de livros que sejam parecidos com o seu. Pensando sempre o seguinte, gente, hoje, o conteúdo que o Instagram mais entrega são os Reels. Porque o foco dos Reels é alcance, ele vai atingir pessoas que não seguem você. Então, se você está começando agora, a maioria esmagadora das pessoas, dos leitores, não te seguem. Então, o Reels, ele é ótimo para você ter mais alcance, mas ele não é a única maneira. O carrossel também é legal, porque o carrossel você pode aparecer no explorar. É uma boa maneira também de você criar um conteúdo em texto, usando imagens, que não seja necessariamente vídeo e não seja necessariamente aparecer. Porque aqui a gente está focando na primeira fase, né? Que é a fase de aprendizado e descoberta, que é quando o leitor não te conhece. Ele não sabe quem é você, ele não conhece o seu livro. Por isso que é importante você focar em conteúdos que sejam para atrair essas pessoas, tá? E também você focar em conteúdos que atraiam essas pessoas e em conteúdos que apresentem você e o seu livro para essas pessoas. Pensar sempre nisso. Você fez um conteúdo mais geral, por exemplo, 5 livros com protagonismo bissexual que me fizeram chorar. Você vai lá e conecta esses livros com protagonismo bissexual que te fizeram chorar no seu livro. Se você gosta de chorar com um livro bissexual, você também vai gostar do meu livro Até Logo Violeta, por exemplo. Mas é basicamente isso. Indicar livros que se pareçam com o seu, recomendar livros e fazer resenhas de histórias que tenham a ver com a sua, indicar autores que são referências para vocês, de preferência autores nacionais que você pode marcar, que ainda pode te gerar mais visibilidade e engajamento.
Você pode falar sobre o tema do seu livro ou um tema em comum entre seus livros. Então, por exemplo, meus livros são livros com protagonismo bissexual, então eu posso falar sobre isso, por exemplo, sobre ser bissexual. Você pode criar conteúdos criativos sobre o seu livro, fofoca literária, abaixo um dedo, entrevista com os personagens, reações a vídeos sobre o seu livro, textos bonitos do seu livro, povoam um trecho, conquistas que você e seu livro já tiveram, e por aí vai. Escolher a data do lançamento do seu livro. Você precisa marcar uma data. Vamos lá, vamos em partes. Você foi lá, criou sua rede, está criando conteúdo e já está seguindo influenciadores, interagindo com influenciadores, já conhece esses influenciadores. O que você precisa agora? Marcar uma data para você lançar o seu livro. Mas antes, você precisa definir se você vai lançar o seu livro direto, se você vai lançar ele direto na Amazon, sem pré-venda, ou se você vai fazer uma pré-venda. Lembrando que aqui a gente está focando em publicar na Amazon, publicar e-book na Amazon, que é o que eu recomendo para quem está começando, tá bom? Mas vamos lá. Tem 6 fases para o lançamento com pré-venda e 4 fases para o lançamento sem pré-venda. As que eu vou marcar em negrito são as para lançamento sem pré-venda. São essas 4 aqui. Com pré-venda são essas 6 que vocês estão vendo aí na tela. Preparação, que é basicamente isso que você faz antes, sabe? Se planejar, reunir ideias para divulgar o seu livro, começar a seguir esses influenciadores, tudo isso faz parte da preparação. Criar conteúdos que atraiam leitores, tudo isso é parte da preparação. Inclusive, escolher a melhor data também faz parte da preparação. A segunda coisa é fazer o aquecimento. Ou seja, fazer o esquenta mesmo, começar a gerar curiosidade em relação ao seu lançamento. Tipo assim, vem aí uma coisa muito forte, sabe? Depois vem a abertura da pré-venda, que é o momento onde você concentra a maior energia, que você precisa fazer o seu lançamento bombar. É na pré-venda. Então, quando você faz a abertura da pré-venda, então é ali que você vai conversar com o influenciador para ele divulgar o seu livro, que você vai conversar com os parceiros para eles postarem a resenha, que você vai chamar o pessoal do seu grupo para fazer barulho, é aí na abertura da pré-venda. Você tem o período entre a abertura da pré-venda e o lançamento de fato. E você precisa continuar criando conteúdo e gerando vontade, curiosidade das pessoas em lerem o seu livro. Para quê? Quando você lance o seu livro, quando o seu livro chegue no Kindle das pessoas, elas queiram abrir ele imediatamente para ler. Porque quanto mais rápido as pessoas lerem e gostarem e falarem do seu livro, mais barulho concentrado ele vai fazer. Aí vem a fase de lançamento, também tentando concentrar as ações ali para o máximo possível de pessoas estarem falando do seu livro naquele momento. E o pós-lançamento, que é o que a gente sempre empurra com a barriga, não faz direito, que a gente fica na torcida, e tomara que gostem do meu livro. Mas são essas 6 fases.